Olá, pessoal. Meu nome é Antônio, eu sou psiquiatra do Soma e eu vou falar hoje com vocês um pouco sobre a medicina psicossomática e os transtornos somáticos que são o que a gente vê lá no ambulatório. A ideia é fazer uma aula introdutória com alguns conceitos iniciais. Claro que não dá para se aprofundar 100% em tudo que é importante, mas é sim dar um quadro geral do que a gente vê lá e como que o psiquiatra pode ajudar dentro do contexto da psicossomática, que é uma área bem ampla da medicina. Eu vou começar, então, definindo o que é psicossomática, né? É uma área da saúde que tem a ver com medicina, mas pode ter a ver com outras também, né? Então, fisioterapia, psicoterapia, outras áreas da saúde no geral, interessada na integração dos aspectos psicológicos e corporais das doenças, focando na interação entre os processos psicológicos e corporais, né? Não é entendida como a área que estuda sintomas psicogênicos ou imaginários, e sim na área que vai tentar perceber a relação entre ser humano, subjetividade, corpo, comunidade e também aspectos de contexto e até geográficos, né? Então, vai falar dessa interface entre diversas áreas repercutindo na saúde em geral. Um conceito muito importante para a gente é o de somatização. Esse é um conceito amplo que vai definir qualquer manifestação física de um sofrimento psicológico ou emocional. Somatizar é extremamente comum e não é sinônimo de doença. Todos nós somatizamos. Em momentos de maior estresse, eu posso, por exemplo, ter aftas na boca, ou eu posso ter mais espinhas, ou o cabelo pode cair, enfim, né? Uma dor abdominal, várias as manifestações possíveis, diarreia, qualquer questão, né, física. O paciente, a pessoa que somatiza, pode ter ciência que esse fator psicológico está envolvido ou não, não importa, pode ser algo consciente ou inconsciente para a pessoa. O importante é a gente entender que tem alguma manifestação física de um sofrimento psíquico. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, uma apresentação, eu começo a tremer. Por mais que tenha uma fisiopatologia conhecida e que eu saiba que eu estou nervoso, o tremor é aí uma manifestação de somatização. Taquicardia durante o ataque de pânico também é um exemplo. Rigidez muscular numa pessoa com ansiedade generalizada, a pessoa vai falar de tensão, de apertar a cabeça, apertar a mandíbula, isso também é somatizar. Pessoas que têm enxaqueca ao passar por momentos de maior estresse, ter crises, também é uma somatização. Um idoso deprimido que tem mais dor lombar, a dor piora, a gente também entende como uma manifestação somática de um quadro de humor. E outro exemplo, as crises não epiléticas psicogênicas. Enfim, só para listar para vocês como tem diversas manifestações possíveis do que é a somatização. E um outro exemplo, mutismo após uma experiência traumática. Depois de um abuso, de uma violência, a pessoa fica muda e não consegue falar por algumas semanas. Isso a gente vai colocar também como somatização. Somatização é um conceito dado pelo médico, no fundo, que diz pouco da experiência do doente, mas é quando a gente percebe essa correlação. Não é sinônimo de um transtorno mental, é extremamente comum, todos nós somatizamos. Desencadeantes psicológicos de doença é outro conceito importante para a gente. Então, muitas doenças pioram ou se manifestam a partir de fatores psicológicos, mas são doenças com base orgânicas conhecidas. Por exemplo, enxaqueca, dispepsia, disfunção erétil, psoríase, vitiligo. São doenças em que fatores psicológicos de estresse muitas vezes deflagram ou pioram ou dão crises dessas doenças, né? Isso também não é sinônimo necessariamente de um transtorno mental, mas é algo comum que a gente vê aí dentro da é, interface mente-corpo. Toda doença é biopsicogeossocial, então toda doença vai ter relação com isso. Tem as doenças que são mais agravadas por questões psicológicas, as doenças que são menos, mas a gente tem que entender o indivíduo como um todo. Fatores psicológicos afetando uma condição médica é um diagnóstico, entre aspas, que está até presente no Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, no DSM, mas que não é transtorno mental. É a presença de um fator emocional ou comportamental que influencia negativamente na prevenção, diagnóstico, tratamento ou prognóstico de uma doença. Por exemplo, ser contra vacinas. A pessoa não concorda com o uso das vacinas, não acha que é uma tecnologia, enfim, válida, ela tem uma série de ideias e conceitos e valores contra as vacinas e não toma as vacinas. Isso faz com que ela não previna doenças e, eventualmente,
seja cometida por quadros infecciosos, né? Que ela não teria caso ela se vacinasse. Utilizar apenas homeopatia também um fator psicológico afetando outras condições médicas. A pessoa não faz o diagnóstico, quer dizer, não faz o tratamento, né, de uma doença adequadamente por acreditação na homeopatia, tem uma evolução ruim da doença. Evitar procurar um pronto-socorro pelo medo de ser internado, ou na Covid a gente viu gente que não ia para o pronto-socorro porque tinha medo de ser entubado e acabava morrendo em casa. Então, um fator psicológico aí afetando a Covid, né? Isso é extremamente comum. Nas UBSs e nos contextos de atenção primária, a gente lida muito com fatores psicológicos, mas não é sinônimo também de transtorno mental, apesar de ser uma coisa para as quais os psiquiatras são chamados para ajudar, por exemplo, num contexto de interconsulta. Isso é um ponto importante, pessoal. Somatização, desencadeantes psicológicos de doenças, fatores psicológicos afetando uma condição médica, são questões da medicina em geral, né? Não dizem respeito exclusivamente ao psiquiatra, e sim dizem respeito a todo médico que vai lidar, enfim, com pessoas. E a simulação entra nessa também, né? Simulação é a falsificação deliberada de sintomas ou de doenças para obter ganhos materiais. Obter dinheiro, afastamento, relatórios, benefícios sociais, internação, abrigo, comida, atenção da família. As pessoas fingem estar doentes, muitas vezes, para obter ganhos, né? Outra coisa que a medicina geral tem que lidar com e que não é sinônimo necessariamente de um transtorno mental, mas um conceito importante, né, para a psicossomática. Sintoma funcional é um conceito muito caro, muito importante, que a gente usa muito, e aqui a interface com a psiquiatria começa a ficar maior, é mais frequente os psiquiatras receberem pacientes com sintomas funcionais, né? O sintoma funcional é uma queixa em que não é encontrada uma alteração causal orgânica, estrutural ou anatômica. 20% das consultas de atenção primária vão envolver um sintoma funcional. Em geral, os sintomas funcionais levam a mais sofrimento até do que as doenças orgânicas. E a maior parte dos quadros compartilha, além dos sintomas funcionais, outras características. Disfunção cognitiva, alteração do sono e depressão são algumas delas. Todas as especialidades médicas têm doenças funcionais. Então, a síndrome do intestino irritável na gastro, a dor pélvica crônica na ginecologia, a fibromialgia na reumato, dor atípica ou dor torácica não cardiogênica, síndrome da hiperventilação na pneumo, a encefalopatia miálgica ou a fadiga crônica, né, a síndrome da fadiga crônica. Sem falar, cefaleia do tipo tensão, disfunção temporomandibular, síndrome de Globus, enfim, várias as especialidades médicas lidam com sintomas sem muita explicação. Sintomas em que se investiga, se caracteriza muito a sintomatologia, o sofrimento, a descrição rica dos sintomas pelo paciente, mas nos exames não são encontradas alterações, é o que se chama de síndromes funcionais. Outro conceito muito importante para a gente é o de dor crônica, né? Experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante ao dano real ou potencial, com duração maior do que 3 meses. Toda dor que dure mais do que 3 meses. E é importante esse ponto, uma dor semelhante à associada. Muitas vezes a pessoa não tem uma lesão periférica, não tem uma lesão justificável, entre aspas, para essa dor, mas ela tem a vivência de dor, né? É o sujeito que escolhe se a dor, baseado em suas expectativas, memórias, afetos e aprendizados ao longo da vida. Então, dor é um fenômeno subjetivo e para a gente não importa muito se essa dor tem uma base orgânica ou não. O que tem a ver já leva um pouco para um outro conceito importante, que é o de dor nociplástica, né? É uma dor sem evidência de lesão textual real ou potencial, causando ativação de nociceptores, nem doença ou lesão do sistema somatosensorial. É uma dor em que a parte periférica e a parte neurológica estão preservadas e que a dor se dá muito mais por uma representação cognitiva sensorial da dor do que por uma alteração nas vias estruturais ou anatômicas, né? Também, em geral, associada a disfunção cognitiva, alterações de sono e depressão. Dor nociplástica está presente em até 15% da população geral, é muito prevalente. E os exemplos, né?
fibromialgia, lombalgia específica, síndrome do intestino irritável, cistite intersticial, existe uma correlação, uma sobreposição, muitas vezes entre síndromes funcionais dolorosas, né, e dor nociplástica. Nem toda doença funcional cursa com dor, né? Mas, em geral, os quadros de dor nociplástica são quadros funcionais. Lembrar, né, que a dor nociplástica é essa dor por mais uma representação sensorial, uma cognição dolorosa, do que por alterações periféricas, neuronais, da medula espinhal, né? Então, lembrar da via da dor da periferia até o córtex e que a dor nociplástica tem muito mais a ver com essa representação cortical da dor do que com mecanismos do neurônio ou mecanismos periféricos inflamatórios de lesão, né? O exemplo que a gente dá até para explicar para o paciente é que a dor nociplástica é um alarme de incêndio quebrado que está tocando sem ter fogo. Então, as vias, não existe nenhuma lesão ali nas vias, não existe nenhuma inflamação, não existe nenhum exame que demonstre uma alteração estrutural orgânica, mas o sistema da dor está ali apitando, dizendo que tem fogo, quando não tem, porque esse alarme de incêndio, que é a percepção de dor, está alterado. Isso ajuda os pacientes a entenderem uma boa psicoeducação. E aí a gente chega nos transtornos somáticos, que aí tem a ver mais com transtornos mentais, por quê? Né? Eles falam de uma relação da pessoa com sintomas físicos que gera muito sofrimento ou muita perda funcional. E existem quatro transtornos somáticos. O transtorno de sintomas somáticos, que é a presença de um sintoma vivido muito intensamente, com muita ansiedade, muita preocupação. Então você imagina alguém com dores e essas dores interrompem a vida da pessoa, ela deixa de sair de casa, ela fica pensando na dor o tempo inteiro, ela começa a ter comportamentos evitativos, então deixa de cozinhar, de sair, de estar na comunidade, de trabalhar pelo medo da dor, fica buscando tratamento o tempo inteiro, acha que por trás daquela dor tem alguma coisa grave ou tem muito pessimismo em relação a essa dor, né? Então, o sintoma físico, que pode ser qualquer sintoma, pode ser febre, diarreia, pode ser um sintoma com explicação orgânica ou não, um sintoma funcional, mas o que importa é uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, que vive um sintoma físico com muita intensidade. Lembrem-se aqui das pessoas com fibromialgia graves. O segundo transtorno somático é a hipocondria, ou transtorno de ansiedade de doença, que tem a ver mais com uma cognição e uma dúvida do que com o sintoma físico em si. É um medo ou uma dúvida intensa sobre ter algo grave. É alguém que fica buscando o tempo inteiro médicos para descobrir uma doença grave, pede exames e quando os exames vêm normais não acredita, vai em outro médico, acha que o exame foi feito errado, pede para o médico pedir outros exames. Enfim, tem muito a ver com uma obsessão ou até com um delírio de ter uma doença, uma certeza assim um pouco incorrigível. Essa é a hipocondria. O terceiro transtorno somático é o transtorno neurológico funcional, em que acontece uma alteração sensorial ou motora inconsistente. Então, alguém que tem uma fraqueza, mas que no exame físico eu detecto algumas inconsistências que demonstram que as vias neurológicas, as vias periféricas e centrais, a estrutura está preservada. Aquele sintoma inconsistente, né? Ele não é possível via alterações estruturais ou anatômicas. Pode acontecer fraqueza, disfunção cognitiva de memória ou atenção, por exemplo, tremor, formigamento, convulsões não epiléticas psicogênicas, aqui também são manifestações do transtorno neurológico funcional, que era o antigo transtorno conversivo. E o quarto transtorno somático é o transtorno factício, em que a pessoa falsifica uma doença para obter ganhos psicológicos e não ganhos materiais. Então, é ou porque a pessoa gosta de estar internada, ou porque ela nem tem noção do porquê, mas ela se produz, se apresenta como doente porque tira um prazer disso, ou é alguém que tem um prazer em passar por procedimentos, ou sente um prazer por ludibriar os médicos, enganar, tem a ver muitas vezes com uma personalidade um pouco mais histriônica, né?
um pouco mais teatral, ou com uma personalidade mais antissocial, que gosta de manipular, de mentir, né? E a diferença entre o transtorno factício e a simulação é que na simulação a pessoa faz para obter ganhos, depois que ela obtém o ganho, ela deixa de se fingir de doente. No transtorno factício, não. Por mais que muitas vezes tenha ganhos, ela não faz com esse objetivo de ter ganhos materiais, dinheiro, etc. Quando que eu suspeito do transtorno somático, transtorno de sintomas somáticos? Queixas físicas e frequentes e intensas, dificuldade de chegar em um diagnóstico, um paciente que descreve com muita riqueza os sintomas. Quando eu, médico, começo a suspeitar de doenças raras, um paciente que tem muitos efeitos adversos ou efeitos adversos graves, que fica buscando atendimento o tempo inteiro, então é alguém demandante, e que os tratamentos não promovem melhora. Isso tudo faz a gente suspeitar do transtorno dos sintomas somáticos. Um paciente que busca muitos exames e consultas, tem pouco conforto depois que o médico explica que está tudo bem ou que ele não está doente, que checa o tempo inteiro o corpo, sinais vitais, que fica se inspecionando e que insiste por exames, é o que a gente vai pensar, suspeitar de uma hipocondria ou transtorno de ansiedade de doença, que são sinônimos. No transtorno neurológico funcional, a gente vai ter um sintoma que flutua ou que muda com a distração, e alguém que tem muita dificuldade em nomear as emoções, nomear sintomas, que é o que a gente chama de alexitimia. E o transtorno factício acontece na grande maioria das vezes em mulheres profissionais de saúde. É uma pessoa que tem internações e consultas frequentes a vida inteira passando por médicos, que tem queixas incoerentes com diagnósticos conhecidos. A anamnese vai mudando ao longo do tempo. Uma pessoa que se recusa a trazer acompanhantes nas consultas ou quando se interna, também não vem ninguém visitar. Uma pessoa com um perfil um pouco mais hostil, questionador, demandante, agressivo com os profissionais de saúde, que durante uma internação, quando se sinaliza que a pessoa vai ter alta, surge um novo sintoma, ou seja, a pessoa está fingindo uma outra coisa, e que também insiste por exames e internações. Esses são os sinais gerais, vamos dizer, no hospital geral, né, nas clínicas não psiquiátricas, que fazem a gente suspeitar dos transtornos somáticos em si. Existem essas categorias, esses quatro diagnósticos diferentes, né, dentro dos transtornos somáticos, mas, por mais que eles facilitem o raciocínio, a pesquisa, existem algumas limitações em dividir isso dessa forma, né? Muitas vezes o mesmo paciente transita entre esses diagnósticos e a comorbidade entre eles é muito alta. Então, uma pessoa pode pode ter características de transtorno somático numa consulta e dali a 6 meses vem um sintoma neurológico funcional, né? Então, essas categorias elas não são tão bem delimitadas, compartilham características também e ocorrem em comorbidade. Então, por isso, a gente considera atualmente os transtornos somáticos partes de um mesmo espectro e não como categorias físicas, fixas. A gente vai ver o que está acontecendo e vai pensar numa abordagem a partir daí, né? Então, tem essa sobreposição entre transtorno de sintomas somáticos e hipocondria num polo, no outro polo, transtorno neurológico funcional, e um terceiro foco, é transtorno factício e simulação, mas é lembrar que eles todos convivem, que os pacientes em geral transitam entre eles e que essas categorias elas são mais artificiais do que reais na clínica do dia a dia. E um conceito muito caro para a gente, saindo agora dos transtornos somáticos, mas a gente mantém essa sobreposição de alguma forma é o de sintoma persistente. A maioria das pesquisas hoje em dia, até a Sociedade Europeia de Medicina Psicossomática, aponta essa como uma direção. Em vez de ficar com tantas definições, entender os pacientes como portadores de sintomas persistentes, né? Sintoma persistente é uma queixa que dura meses, independente da causa, independente de ter uma repercussão, uma base orgânica ou não, né? Os mais frequentes são lombalgia, cefaleia, sintomas abdominais e fadiga. Um terço dos sintomas persistentes de pessoas que têm condições crônicas ou queixas crônicas não tem causa conhecida mesmo após a investigação. É muito louco pensar nisso, né? Que um em cada três pacientes que buscam atenção primária, por exemplo, com um sintoma crônico, você vai investigar e não vai encontrar causa. Ponto. Sintoma persistente ali, provavelmente um sintoma funcional, né?
As pessoas que têm sintomas persistentes são reflexos, são consequência de uma construção biopsicogeossocial, né? Sobre os determinantes desses sintomas recaem a maioria das pesquisas atualmente. O que que faz uma pessoa ter sintomas crônicos? O que que faz uma pessoa não se livrar dos sintomas que aparecem? O que que faz uma pessoa ter sintomas funcionais que não se revertem? É um pouco para isso que as pesquisas recaem hoje em dia, né? Então, pessoas construídas biograficamente a partir de sua relação com o corpo, com a saúde e com as doenças. E aqui tem um quadro geral das teorias que unificam o entendimento das pessoas com sintomas crônicos, sintomas persistentes, sendo eles funcionais ou não. Mas a gente tem que entender aqui que a maioria das pessoas, na verdade, não, né? Um terço das pessoas que têm sintomas persistentes têm sintomas funcionais, ou seja, que a gente vai investigar e não encontrar uma causa certa, né? É, esse é o quadro, esse é o perfil, essa é a cara de alguém com sintomas persistentes. Tem fatores sociais envolvidos, fatores psicológicos e fatores biológicos. Então, em geral, mulheres de minorias étnicas e sexuais que tiveram contato com pessoas doentes desde muito cedo na vida, em condições desfavoráveis socioeconômicas, que sofreram abuso e trauma, com um estilo de vida desfavorável em termos de sono, hábitos de vida, atividade física, uso de substâncias, estilo de vida no modo geral, assim, que muitas vezes tem ganhos secundários e terciários com estar doente. Esses são os fatores sociais envolvidos nesse tipo, né, nesse protótipo de pessoa com sintomas persistentes. Tiveram experiências sensoriais e perinatais de adoecimento. Muitas vezes na infância, apego inseguro ou desorganizado. São pessoas com alexitimia, que vivem o fenômeno de amplificação somatosensorial, eu já vou descrever um pouco como é isso, e que a narrativa de vida, a narrativa de self, a biografia que a pessoa conta de si, atravessa, é muito definida e identificada pelas doenças e pelos sintomas que ela vive, e que tem traços de personalidade muitas vezes mais patológicos. Esses são os determinantes psicológicos. E os determinantes biológicos vários. Então, ter doenças crônicas, ter o hiperarousal, vulnerabilidades biológicas genéticas, né? Sensibilização central é uma síndrome que a gente vê. Existe a carga alostática, que é o excesso de estressores na vida dessa pessoa, gerando adaptações bioquímicas do estresse crônico, aumento da interocepção, uma memória implícita do adoecimento e coding preditivo, que é como a cognição vai sendo moldada de maneira a fazer com que os sintomas se cronifiquem. Todos esses são conceitos extremamente amplos, com muita literatura sobre eles. Se vocês pesquisarem qualquer um desses termos que estão aqui nas bases de dados científicas, vocês vão encontrar artigos. Então, eu acho interessante para quem se interessa se aprofundar nessas teorias todas. E eu vou trazer aqui, vou me detalhar um pouquinho, só nas mais importantes. Então, para começar, os ganhos, né? O que que é ganho primário? O ganho primário é o prazer em estar doente, é um certo masoquismo da pessoa que se produz lesão pelo prazer de ter lesão que a gente vê nos transtornos factícios. Mas, quando a gente fala de sintomas funcionais ou sintomas persistentes, a gente está falando mais de ganho secundário e ganho terciário, né? O ganho secundário é a vantagem que o paciente obtém da condição de doença para obter atenção, exceções ou cuidados que de outra forma não receberia. O ganho terciário quando uma terceira pessoa tem um benefício pela manutenção dos sintomas da doença de um enfermo de quem cuida. Então, é uma mãe que tem benefícios da criança ser doente, é o marido que tem benefícios da esposa ser doente, esse é o ganho terciário. Então, muitas vezes, quem tem sintomas persistentes tem ganhos secundários e ganhos terciários aí envolvidos. A lexitimia é uma das características psicológicas importantes da gente saber, que é a dificuldade em perceber e nomear as próprias emoções. É alguém que você pergunta, como é que você se sentiu no churrasco que você fez com a sua família? Ah, não sei, eu comi a carne e bebi. A pessoa vai para o concreto, ela não traz emoções. Como é que foi para você ser abusada dos seus 8 aos seus 12 anos? Ah, foi ruim, né? E não desenvolve, não fala de angústia, de frustração, não sabe se aprofundar. É quase como se a pessoa não tivesse sido alfabetizada
no léxico das emoções. Então ela não sabe o que que é raiva, o que que é tristeza, o que que é frustração, o que que é desespero, o que que é desamparo, o que que é felicidade, o que que é alegria, o que que é conforto, o que que é segurança. Falta na descrição da pessoa do que ela vive esse aspecto emocional. É quase como se fosse uma falta de abstração, né? Ou uma deficiência intelectual, mas no campo das emoções, assim, de saber mesmo o que ela está sentindo e como colocar em palavras esse lado todo do humor. A notificação somatosensorial é outro fenômeno psicológico bem presente aqui, né? Pessoas muito sensíveis que atribuem valor de doença a sensações normais, né? O arousal fisiológico dirige a atenção ao corpo, diminuindo o limiar para perceber sensações, e a interpretação errada das sensações eleva o arousal num ciclo vicioso que eu coloco aqui. Então, uma sensação física normal, uma coceira, um formigamento, um arroto, uma falta de ar comum, aumenta a ansiedade. Esse aumento da ansiedade faz a pessoa prestar maior atenção ao corpo. Porque ela presta mais atenção, ela percebe mais as sensações e essas sensações aumentam mais a ansiedade, né? Então, esse ciclo vicioso, que é o que a gente chama de amplificação somatosensorial, é um fenômeno comum aqui em quem tem sintomas persistentes, mas também quem tem hipocondria, por exemplo, ou transtorno de sintomas somáticos, ou mesmo neurológico funcional. E as narrativas de self que eu estava falando, né? Como a pessoa constrói a identidade, a própria personalidade, conta e mostra isso para os outros. A pessoa existe no mundo a partir das suas experiências, inclusive as de doença. E quando a gente fala aqui de sintomas persistentes, muitas vezes os sintomas e as doenças são construtores de uma identidade. A pessoa passa a se construir, a se contar, a contar a própria biografia a partir da doença, é um fator psicológico aí envolvido em quem tem quadros persistentes, né? Falei dos determinantes biológicos. Aqui tem a definição daqueles componentes que eu coloquei aqui no quadro geral. Então, eu esmiuço eles aqui. Se vocês quiserem ler e se aprofundar, eles estão todos aprofundados aí. Mas eu quero me ater ao conceito principal, que é esse último, que é o de coding preditivo. É o papel das inferências e das experiências passadas na manutenção de sintomas crônicos. Como é isso? Sintomas físicos, eles não são apenas uma percepção corporal, mas sim uma inferência baseada em predições implícitas sobre informações interoceptivas que derivam de conhecimentos prévios, que é o que se chama de prior. Então, a gente tem fantasias, experiências, registros na nossa cabeça sobre como é sentir dor. E quando a gente sente uma dor física, a gente confronta a experiência do adoecimento com a dor física que eu estou sentindo nesse momento, e a nossa experiência de sensação é a soma dessas duas coisas, é a média da minha expectativa de dor, dos meus registros, que são o meu prior, com o que eu estou sentindo naquele momento, né? Sintomas são resultados de um processo construtivo, ativo, em que o cérebro interpreta informações corporais, então, tem essa parte aferente, à luz de previsões e expectativas a partir de experiências passadas, que é o eferente, que é o cognitivo, inconsciente, das minhas experiências passadas, né? É, em parte, o que explica os efeitos placebo e nocebo. A noção que eu tenho do que eu vou sentir faz eu sentir aquilo. Se eu espero que um remédio vai me fazer bem, o remédio me faz bem. Se eu espero que o remédio vai me dar enjoo, o remédio, de fato, me dá enjoo. Se aprofundando um pouco nisso, eu quero que vocês peguem esse gráfico e ilustrem um pouco assim. Em vermelho, tem o resultado final do meu sintoma, que é o que eu sinto de verdade. Em azul, eu tenho a minha expectativa do sintoma, o que eu sei, o que eu conheço, o que eu vivi, o que eu tenho registrado, consciente ou inconscientemente, sobre como é um sintoma. E em verde, é o que eu tenho de observação naquele momento. É o que os meus receptores e os meus nociceptores e todo o meu sistema neurológico coloca na minha cabeça sobre o que eu estou sentindo. Esse aspecto mais aferente. Então, imagine o seguinte: você é um jovem que nunca teve nenhum sintoma respiratório, você começa a ter, de repente, muita falta de ar, muita tosse, passa mal. Você vai para um hospital porque você não está aguentando a falta de ar. E lá no hospital, eles te dão uma bombinha,
te diagnosticam com asma e falam, isso que você teve é uma crise de asma. A partir daí, eu vou construir fantasias sobre como é uma crise de asma. Nos primeiros 1, 2, 3 anos de vida depois que eu tive esse diagnóstico, as minhas percepções sobre crise de asma são muito indefinidas. Eu vivi muito pouco aquilo para ter um registro preciso do que é uma falta de ar de asma versus o que é uma falta de ar comum, de eu estar, por exemplo, subindo uma escada ou fazendo um exercício. Então, o prior, nesse começo de doença, que é essa linha azul, ele é esse prior distribuído. Então, o meu conceito de crise de asma, ele tem vários subconceitos que eu não entendo muito bem. Então ele é bem heterogêneo e ele é pouco preciso, ele é pouco definido, ele não vai lá para cima, né, nesse gráfico. Quando eu tenho uma crise de asma, vem o lado verde, que é o meu corpo sinalizando falta de ar, tosse, falta de ar, tosse. Ao longo da doença, ao longo dos anos do adoecimento, o meu prior ele vai ficando mais específico, mais correto com o que eu sinto no verde. Então, as minhas fantasias, as minhas expectativas e a minha capacidade de identificar o que é uma crise de asma vão melhorando. E aí o meu prior de doença vai ficando mais parecido com o que eu recebo de verde. Então, o azul, ao longo da vida, do adoecimento, vai ficando mais parecido com o verde. As minhas experiências, os meus registros cognitivos vão ficando mais semelhantes do que o meu corpo diz que é uma crise de asma. O que acontece com as pessoas que têm sintomas persistentes? Algo acontece que esse prior fica mais importante do que a observação. Então a pessoa começa a ter sintomas muito mais pelos registros cognitivos que ela teve disso do que pelas sensações corporais que estão acontecendo. Ocorre um desajuste, onde as sensações corporais passam a ser menos relevantes, os sintomas físicos que acontecem organicamente passam a ser menos relevantes do que as fantasias, expectativas, experiências e como eu construí isso cognitivamente. Então, o vermelho, que é o que eu sinto de verdade, fica muito mais determinado pelo azul, que são as minhas construções inconscientes e conscientes, do que pelo verde, que é o que eu percebo. Essa é a teoria mais moderna dos sintomas funcionais ou dos sintomas persistentes. Pessoas com a tendência a desenvolver sintomas persistentes o fazem por um mecanismo de better safe than sorry. O erro preditivo entre o prior, que é o que eu construo, e a sensação vai sendo reduzindo, elevando o prior. Então o prior começa a contar mais. É melhor eu ter certeza que eu vou ter dor do que eu esperar para ver se eu estou com dor ou não, né? O sistema é redesenhado para contar com o sintoma, só que isso é feito de uma maneira muito exagerada, né? Os priors, baseados nas experiências ou nas crenças, costumam ter um efeito dominante nas pessoas com sintomas persistentes e o efeito dos sinais ascendentes é diminuído. O processo é inconsciente, não é algo que a pessoa consegue, espera conscientemente acontecer, né? Então, a gente tem aqui situações, por exemplo, de dor, onde o input sensorial é muito mais importante que o prior. Por exemplo, quando eu corto meu dedo. Corto meu dedo, eu não estou esperando aquela dor, eu não tenho uma construção de como é essa dor, eu nunca cortei o dedo antes, ou nunca tive um corte muito grave, e vem um input sensorial grande. Então, nesse caso, para mim, a sensação final, o input sensorial conta mais que o prior. Agora, na cistite intersticial, na fibromialgia, na fadiga crônica, na fraqueza funcional, o prior ele é muito mais construído do que o sintoma sensorial. Então, o desbalanço está no campo do prior e a pessoa não encontrou um equilíbrio nisso e passa a ter sintomas muito mais baseado nessa construção inconsciente do que na sensação de fato do corpo físico. Então, esse é o quadro geral. Quando a gente fala de sintomas persistentes, pessoas com quadros crônicos, 1/3 delas são funcionais, ou seja, sem explicação. A gente está falando dessas pessoas, né? Então, essas características fazem com que o coding preditivo aconteça de uma maneira mais intensa. Em resumo, é isso que a gente tem. Então, a gente tem esse desbalanço entre prior e input sensorial, né? Que tem fatores predisponentes sociodemográficos, psicológicos, biomédicos.
Fatores de trigger, então muitas vezes, antes do sintoma persistente aparecer, a pessoa sofre um trauma, sofre um acidente, é demitido, tem um evento estressante. Isso dá o primeiro desbalanço sensorial prior e a coisa vai cronificando por meio de fatores comportamentais, emocionais, fisiopatológicos e de tratamento, e esse desbalanço maior vai acontecendo. Então, estamos falando aqui de uma biografia inteira construída em torno dos sintomas persistentes. Independente de ter ou não transtornos somáticos, pacientes da psicossomática têm como marca uma vida construída em torno de sintomas físicos e da relação emocional com esses sintomas. Caminhando um pouquinho para o fim, alguns conceitos em desuso que a gente não vê mais em artigos e que estão desatualizados, né? O primeiro é o sintoma sem explicação médica, o antigo nome dos sintomas funcionais, que foi abandonado por ignorar os componentes culturais e sociais do sofrimento físico. Muitas vezes não existe uma explicação biológica, mas vetores culturais e sociais envolvidos, como todos esses que eu estou falando aqui. Então, isso é um termo que não é mais usado. Outro da histeria, claro, ainda usado pela psicanálise, ela foi pulverizada na medicina em diversos diagnósticos diferentes, mais específicos para os setting médicos, mas ainda na psicanálise é uma coisa que existe como estrutura da neurose. Conversão era o antigo nome dos sintomas neurológicos funcionais, e ele foi abandonado porque ele não favorece uma comunicação validante, pelo fato de a maioria dos pacientes dizer que não tem sofrimentos psíquicos que expliquem o sintoma. Então, como é que você vai dizer que acontece uma conversão de algo psicológico para algo físico? A maioria dos pacientes não aceita isso, por mais que muitas vezes está claro que tem um desencadeante psicológico, mas esse termo vem sido abandonado principalmente também porque é mais validante você falar, você tem um tremor funcional do que você tem um tremor conversivo. Transtorno somatoforme é um nome antigo do DSM-4, então está em desuso, apesar de muita gente usar, é uma coisa que a gente não usa mais porque eram outros as categorias, eram outras as definições, os diagnósticos eram diferentes, diagnósticos difíceis, pouco úteis na prática clínica, que hoje em dia a gente tem os transtornos somáticos aí como substitutos. E sintomas psicológicos ou psicogênicos é como se a gente privilegiasse o aspecto psicológico da dor, ignorando, né, os sintomas funcionais e alterações do corpo. Então, é um termo que a gente não usa mais também, sintomas psicogênicos. E qual que é o papel do psiquiatra dentro dessa área da psicossomática? Em primeiro lugar, é a condução dos casos, ajudar os clínicos, né? Diferenciar vivências e fenômenos de adoecimento. Então, o que é fator psicológico, o que é ganho, o que é desencadeante psicológico, o que é dor nociplástica, o que é somatização e o que são os transtornos somáticos. Então, esses conceitos que eu passei a aula falando para vocês é algo que os médicos em geral não sabem. Então, o psiquiatra entra um pouco para diferenciar o joio do trigo e ajudar o médico a entender tudo isso. Nós, psiquiatras, também, claro, diagnosticamos e tratamos os transtornos somáticos, né, os quatro que eu falei: transtorno de sintomas somáticos, transtorno de ansiedade de doença, transtorno neurológico funcional e transtorno factício. A gente tenta fazer uma coordenação do cuidado e, muito importante, prevenir a atrogenia, porque os pacientes com transtornos somáticos e os pacientes com sintomas principalmente funcionais e persistentes tendem a ser submetidos a exames desnecessários, cirurgias, complicações. Então, é algo que a gente entra um pouco para tentar falar para o médico: vamos com calma, que tem fatores sociais, tem fatores culturais, tem fatores psicológicos nesses casos, e a gente intervir muito do lado biológico só está aumentando o risco para esses pacientes. E um panorama geral do tratamento do transtornos somáticos e do tratamento dos sintomas persistentes é esse, né? Primeiro, entender os sintomas, as causas, os fatores de melhora e piora. Existem medicamentos que podem ajudar, existem medicamentos que são danosos e ineficazes. Então, por exemplo, quando a gente fala de dor nociplástica, você passar um antidepressivo tricíclico, um dual, uma pregabalina é algo que pode ajudar. Agora, você passar opioide atrapalha. Então, é desprescrever também remédios desnecessários. Sono é importantíssimo, tanto higiene do sono quanto remédios para insônia, quando for o caso. Psicoterapia é um pilar fundamental do tratamento. Fisioterapia, eutonia, que é uma prática de consciência corporal, de mudar a relação com as sensações, e atividade física também são pontos importantes.
preencher a rotina de vida. Então, muitas vezes, esses pacientes com sintomas persistentes ou transtornos somáticos deixaram de viver a vida em função do sintoma. Então, voltar para o trabalho, lazer, cursos, amizades, comunidade é fundamental. Tratar comorbidades psiquiátricas também, ansiedade, depressão, transtorno por uso de substâncias, transtorno de personalidade, fundamental a gente ter um olhar nas comorbidades e também evitar substâncias, álcool, drogas e tabaco. O tratamento ele é multifatorial, ele é complexo, ele é multidisciplinar e a gente tenta fazer com que o paciente faça todos esses 8 elementos aí, né? Os pacientes que evoluem melhor da psicossomática são os que a gente consegue integrar tudo isso e fazer essas 8 coisas acontecerem em paralelo. Quando só tem uma ou duas acontecendo, em geral, o prognóstico não é muito legal. Agradeço vocês pela aula, pela atenção. Eu espero ter ajudado. No começo da aula tem meu e-mail, se vocês quiserem mandar dúvidas. Espero que o estágio no ambulatório seja bom. Eu fico disponível sempre para dúvidas, questões, discutir casos. Contem comigo. Deixei aqui também bibliografia bem extensa sobre todos os textos que a gente usa, no Soma, para vocês lerem depois. Tem 3 slides aqui só com bibliografia. Muito obrigado e nos falamos por aí.